Olá, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo essa palestra. Meu nome é Adriana Ragazzini, eu sou gestora emocional e de bem-estar. E eu quero conversar, uma honra estar aqui com vocês falando sobre um tema tão atual e tão importante que é a síndrome do pensamento acelerado. Nós vamos conversar um pouquinho sobre gestão emocional, principalmente nos concursos públicos, né? Como que funciona esse curso ou esse trabalho de gestão emocional em concursos públicos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, ao professor Flávio, ao pessoal aqui do FMB, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E queria também parabenizar cada um de vocês que está assistindo essa palestra. Parabenizar por quê? Porque vocês fazem parte de um grupo seleto de pessoas que não só fazem alguma coisa a mais, não só querem alguma coisa a mais, mas estão fazendo também alguma coisa a mais. A maioria das pessoas, ela gasta mais tempo pensando no que vai fazer, planejando a sua ceia de Natal do que a própria vida. Ela gasta mais tempo aprendendo a usar um eletrodoméstico do que a própria cabeça, do que o próprio cérebro. E vocês fazem parte desse grupo seleto de pessoas que fazem alguma coisa a mais. A gente vai falar sobre isso aqui hoje também. Então, eu queria que você se parabenizasse, se dê um abraço por você estar aqui, né, assistindo e investindo esse tempinho em você. Eu queria, antes de começar essa palestra, ter uma abordagem um pouco diferente. A gente vai falar também, vou mostrar para vocês como funciona um pouco desse trabalho, tá? Então, eu queria que você se abrisse um pouco, tá? E como você pode aprender mais com essa palestra? Primeiro, sinta-se à vontade para cometer erros, faça algo que não faria normalmente e veja o que acontece. A aprendizagem, ela funciona melhor num estado de descontração e conforto, isso até para quando vocês forem estudar é importante, tá? E suspenda qualquer julgamento ou crítica que vocês têm. Vamos assistir e prestar atenção de coração aberto. Eu quero começar contando uma metáfora para vocês que muitos já devem ter ouvido, mas tem muito a ver com o trabalho de gestão emocional. Era uma vez um eremita, né, que ele trabalhava para cortar a lenha no verão para aquecer sua cabana no inverno. E certa vez ele escutou, né, teve uma notícia de que o inverno, uma frente fria vinha aí, o inverno ia se antecipar um pouquinho. Então o que ele fez? Ele saiu correndo da cabana e foi até lá para cortar lenha para aquecer a cabana. Quando ele chegou lá, a serra dele estava já meio enferrujada, meio velha e a lâmina precisava ser amolada. Mas ele falou, não vou perder tempo com isso. E começou a cortar madeira, cortar madeira, cortar madeira. Então, ele sabia que quanto mais madeira ele cortasse, mais cega, né, a lâmina ia ficar. E o que ia acontecer? Quanto mais cega, mais trabalho ia ter. E de tempos em tempos ele pensava, poxa, eu preciso afiar meu machado, eu preciso afiar meu machado, eu preciso afiar. E não parava para afiar. Ele caiu, não aguentou cortar toda a lenha, né? E por que acontece isso? Né? Assim somos nós. Nós sabemos que temos que fazer alguma coisa, mas nós não realizamos aquilo que a gente sabe que tem que fazer. Né? A gente sabe que tem que fazer exercício, não para fazer exercício. Só sabemos que temos que ter uma alimentação saudável, mas a grande maioria não hesita em comprar produto industrializado no supermercado. Nós sabemos que temos que parar às vezes para relaxar um pouco dos estudos e não paramos. Seguimos em frente, cansados, onde o aproveitamento é muito menor. Nós sabemos que temos às vezes que sentar e estudar um pouco mais, mas a gente não faz. Né? Para quem tem filho, quem tem família, sabe que às vezes tem que parar para ficar um pouco com a família e não para. Então existe uma diferença entre o mundo do saber e o mundo do realizar. Né? E o trabalho de gestão emocional ele funciona justamente como uma ponte para você. Né? Então eu vou levar vocês do mundo do saber para o mundo do realizar. Né? A gente cria hábitos para a gente começar a realizar aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente não sabe, aquilo que a gente nem imagina que já sabe. Né? Hoje nós temos uma gama enorme de informações. Né, desde física quântica, neurociência, temos informações, então a gente recebe informação, a gente tem muito conhecimento, mas quando o conhecimento não é aplicado, ele não adianta muito. Certa vez eu li uma frase que a sabedoria, né, é o conhecimento aplicado. Então se a gente sabe muita coisa, a gente tem conhecimento de muita coisa, mas não aplica, não vai adiantar nada. Né? Então a mesma coisa para os estudos. Às vezes é preciso parar, afiar o machado para vocês terem um tempo, né, de introspecção até relaxamento para aproveitar muito mais o estudo. E quando você consegue fazer isso, você melhora o seu foco, melhora a sua memória, né, e consegue aprender mais em menos tempo. E você consegue aproveitar mais, não só na hora dos estudos, mas na hora da realização da prova também. Né? Muita gente às vezes tem aquele famoso branco na hora da prova. Né? Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a ansiedade, que hoje é a síndrome do pensamento acelerado, e a gente vai ver que às vezes, muitas vezes na hora da prova, dá aquele sentimento, né, aquele burburinho emocional. Mas como eu falei para vocês, né, essa palestra é um pouco diferente, então eu queria que você agora parasse um pouquinho para sentir um pouquinho
como que funciona, tá? Então eu queria que você parasse, você que está assistindo, tá? Coloque-se numa posição um pouco mais confortável para descontrair um pouquinho, solta o seu corpo, mexe um pouco o ombro. Se você estiver sentado, tenta sentar numa posição que seja confortável, não precisa ser totalmente reto, mas uma posição que você se sinta mais confortável, tá? E faça um trato com você mesmo agora. Você não vai tomar nenhuma decisão, você não vai se preocupar com nada nesse momento, né? Você não vai escutar ninguém e nem nada, você só vai dar um tempinho para você. Tá? Então começa respirando um pouco mais profundamente do que você respira. Sente o ar entrando no seu corpo. Prometo para vocês que é bem rápido, mas que vocês vão ter uma sensação totalmente diferente. Para quem já pratica exercício desse tipo, sabe o que eu estou falando, né? Então inspire um pouquinho mais lentamente, segura um pouquinho o ar e vá soltando bem devagarzinho. Isso, agora esvazie um pouco seus pulmões. Preste atenção no ambiente em que você está. Olhe toda a sua volta, como está a temperatura desse ambiente, a luminosidade. Vai inspirando cada vez mais lentamente e vai prestando atenção. Qual que é o som ambiente, né, o que você está ouvindo. Presta atenção no seu corpo, se ele está sentado ou está deitado, como ele está relaxado, está encostando na cadeira ou não, qual a sensação que você tem. Né? E você pode agora escolher fechar um pouquinho os seus olhos, porque quando você fecha os seus olhos externos, você está abrindo os seus olhos da mente. Então inspire profundamente, isso, quando você exalar, você fecha os seus olhos e começa a entrar agora no mundo interno, isso. Vá respirando e preste atenção no ar entrando, isso, pela sua narina e saindo. E quando o ar entra, ele é um pouquinho mais frio do que o ar que sai. Ele sai mais quente. Enquanto você vai respirando também, você vai pensando que você está trazendo para você toda a paz universal. Isso, segura um pouco, sente essa paz espalhando pelo seu corpo. E ao exalar, você vai soltando todas as pressões e tensões do dia a dia. Isso. Presta atenção no seu corpo, como ele está agora. Se ele está mais tenso ou mais relaxado, vai relaxando. Olha a sua cabeça, como está. Relaxa um pouco a sua cabeça. Isso, presta atenção se tem alguma tensão aí, vá soltando o pescoço, o ombro, seus braços, todo o seu tronco. Isso, desça para as pernas, os pés e sinta como é relaxar o seu corpo. Sinta como é estar no presente. Isso, independente de qualquer coisa que você tenha para fazer agora, concentre-se em você. Depois você vai fazer. Aprenda essa prática de concentrar-se no que você está fazendo no presente. Isso. E faça um acordo mental com você, que você vai prestar atenção nessa palestra e sempre que você precisar de alguma matéria que foi dada aqui, você vai ter rápido e fácil acesso. Isso, inspire mais algumas vezes, vá sentindo esse ar entrando e saindo do seu corpo, como está o seu ambiente. Preste atenção na sensação. E você pode lembrar agora um momento da sua vida em que você sentiu aquela paz, aquela tranquilidade. Lembra do momento específico, como você estava, se estava com alguém, qual era o lugar que você estava, se você conseguia a roupa que você estava usando. Isso, se tinha algum som ambiente, alguém estava conversando com você. E qual era a sensação de paz, de tranquilidade? Tenta prestar atenção em que parte do seu corpo você sentia melhor isso. Isso. Pega essa imagem, deixa essa imagem um pouco maior, um pouco mais brilhante, ponha mais cor, como se você fosse um artista e estivesse pintando uma tela. Isso. Se tinha algum diálogo interno, você estava falando alguma coisa para você mesmo. E qual era a sensação? Pega essa sensação agora em qualquer parte do seu corpo e espalhe por todo o seu corpo essa sensação de paz que você estava sentindo. Isso, deixa ela bem brilhante, espalhe por todo o seu corpo essa sensação, aqueça um pouco ou esfrie um pouco a temperatura, curta um pouquinho aí, isso, e quando você estiver preparado, você pode ir voltando para o seu corpo físico, prestando atenção nas suas mãos, nos seus pés, isso, vá voltando.
Inspire, vá sentindo a sua respiração novamente e pode abrir os olhos. E aí, como é que foi que você se sentiu? É uma delícia essa sensação de estar no presente. Como a gente vai falar um pouco sobre ansiedade, né, síndrome do pensamento acelerado, a ansiedade ela está muito ligada a pensamentos futuros, né, a gente vai falar sobre isso. Alguns do passado também. Então, quando você consegue se focar e se colocar no presente, aquela sensação passa, né? Existem várias técnicas para isso. Aí você pode falar assim para mim, tudo bem, Adriana, é super legal, adoro isso, mas meditar, ficar no vazio, tudo isso, é difícil? É. Pra gente que tem uma mente ocidental, como eu falei, ela é muito mais ativa do que a mente oriental, né? O nosso pensamento não para, né? A agitação do mundo é difícil. É por isso que essas meditações guiadas, elas são mais fáceis, né? Tem uma série de exercícios em que, áudios, né? Em que eu vou gravando, vou falando com a pessoa, ela fica mais fácil de você se concentrar do que chegar naquele vazio. Você vai chegar, né, naquela sensação de vazio, mas isso é com o tempo. Isso vai fazendo com que a sua mente, ela aprenda a se focar, né? Então você vai dando os comandos para ela se focar. E se toda vez antes de você estudar, você sentar e fizer um exercício parecido com esse, você vai ver como o seu rendimento melhora muito, porque você vai aprendendo falando para a mente, olha, você vai focar agora onde eu estou estudando, tá? Então, isso é uma técnica, inclusive, para você se concentrar e para você estudar. E funciona também na parte de gestão emocional, né? Não que você deva renegar alguns sentimentos, eu sou totalmente contra. Eu acho que a gente tem que aceitar todo sentimento, a gente conversa sobre isso no curso. Mas o fato de você trazer esse momento para você conseguir relaxar já melhora bem, né? O que é a ansiedade em si? A ansiedade, muitos pensam que ela é um problema pontual. Não, eu nasci ansioso desde criança, né? Algumas mães já falam, nossa, você é muito ansioso, né? Mas ela não é um problema em si pontual, né? Ela é uma série de emoções que estão ali em conflito, é uma sensação que a gente tem de mal-estar que causa, às vezes, desconforto, né? Inclusive, uma ansiedade mais profunda, né? A ansiedade está muito ligada ao medo, né? Uma coisa mais profunda, ela pode levar até ao pânico, né? Então eu falo que a ansiedade é aquele medo de uma coisa que não aconteceu, né? O medo, o medo é quando você tem um perigo, alguma situação dessas, você sente medo. A ansiedade é o medo de uma coisa que talvez possa vir a acontecer. O medo daquela prova, né? Essas são ansiedades em eventos específicos, né? A prova, eu estou pensando na prova, então isso me causa ansiedade. Vai ser o resultado do exame, me causa ansiedade. Eu tenho uma palestra para fazer, me causa ansiedade. Apresentar um trabalho, me causa ansiedade. Então ela tem ansiedade, né, que são por eventos específicos que deixam ansioso. E se você for ver, isso não é ruim, né? Porque a partir do momento que a gente fica ansioso, a gente se prepara mais para aquilo lá, né? Então, se a gente souber usar, né, cada emoção que a gente tem, ela tem uma função, né, no nosso organismo. E se a gente souber usar essa emoção a nosso favor, nós não vamos precisar tirar nenhuma emoção da jogada, né? A gente aprende a trabalhar com elas. Então, a ansiedade, ela tem também uma carga positiva, tá? Só que se descontrolada, ela pode causar, né, alguns danos até pra gente, né? E tem a ansiedade do dia a dia. Hoje a gente, como eu já falei, a gente tem muita, né, a nossa mente ocidental aqui, ela é muito atarefada, tem muita coisa pra gente fazer. Eu tenho que consertar o carro, tem gente que estuda e tem filho, tem trabalho, ou trabalha o dia inteiro, vem à noite para estudar, ou mesmo quem não estuda, tantos afazeres, tanta pressão, né, a pressão do dia a dia, aquele medo que a gente tem em relação à segurança, o trânsito causa ansiedade, tem que chegar cedo, não vai. Então, assim, uma série de fatores que levam com que a gente já sinta essa ansiedade. E até eventos do passado, como assim? Um trauma que você teve, ou não precisa ser um trauma muito específico, alguma decepção, alguma coisa que aconteceu, uma mágoa que ficou no passado, ela volta às vezes no diálogo interno e interfere no pensamento presente. Por exemplo, eu fui mal numa prova aí passada, né? Aí eu vou fazer outra, já fico com aquela tensão. Por quê? Eu estou trazendo aquele evento que aconteceu, aquela prova que eu não fui bem, poxa, já não passei uma vez, já aconteceu isso, já aconteceu aquilo, e você fica com aquele pensamento do passado interferindo hoje, né, no evento do futuro. A gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente, são até algumas crenças que a gente que formou e que vai trazer também, que colabora para que a ansiedade ela fique mais forte, né? Então, embora a ansiedade seja ligada a pensamentos futuros, ela diz muito em relação ao futuro, aquele medo do imprevisível, do que pode acontecer. O que acontece? Eventos passados também podem influenciar na nossa ansiedade. Dependendo do banco de dados que a gente tem aqui na nossa cabeça, né, um banco de dados de todos os eventos, a gente vai tirar a conclusão e vai fazer com que a gente sinta mais ou menos ansiedade em relação ao futuro. Então, por exemplo, se eu me sair bem numa prova,
e eu vou fazer outra, aquilo para mim não, já fui bem em uma, funciona bem. Se eu fui mal, eu já trago aquilo lá. Então, os eventos do passado, o banco de dados que nós vamos formando na nossa cabeça, ele vai influenciar. Né? E tem gente que às vezes tem assim, eventos do passado super positivos, mas o que acontece? O banco de dados dela dá mais valor a alguns eventos específicos negativos. Então, a pessoa, por exemplo, ela fez já 10 provas, né? Vamos supor, só um fato. Ela passou em 6, mais da metade, né? Ela passou em 6. Mas o que acontece? A mente dela, ela grava as 4 que ela foi mal. Né? Tem gente que funciona dessa maneira. E tem gente que é o contrário, que ela foi mal em 6 e ela foi bem nas 4. Em 4, ela consegue gravar aquilo lá. Não, eu fui bem em 4. Né? Então, isso é do banco de dados, né, que a pessoa tem, do banco que ela faz mental. Mas isso dá para ser mudado com técnicas também. Né? Então, é muito interessante essa parte do banco de dados. Como o nosso passado consegue influenciar, né, na ansiedade que a gente tem, mais ou menos. Então, eu fiz uma palestra, fui super bem nessa palestra, todo mundo gostou. Né? Então, a hora que chegar, eu for fazer uma outra, eu vou falar, poxa, já dominei, já sei como fazer. Né? Então, vai depender de como funciona a pessoa. Né? Então, a ansiedade, ela funciona mais ou menos, né, nesse sentido. São eventos, né, que a gente coloca, às vezes, um bicho maior do que é. Né? E em maior ou menor grau, todos somos ansiosos, nós sentimos ansiedade, é normal, isso é benéfico até, né? Como eu falei, às vezes você sentir ansiedade por alguma coisa faz com que você se prepare melhor para aquilo lá, né? Você ter medo de alguma coisa, né? Você vai fazer com que você, você se previna. Ah, então eu tenho medo de ir mal na prova, então ok, tudo bem, vai lá, senta e estuda mais. Ah, eu tenho medo porque acho que eu não estou preparado ainda, então vai fazer com que você estude mais. Agora, se você ficar preso nesse medo ou preso nessa ansiedade, o que acontece? Você fica patinando no mesmo lugar. Por isso que eu falo, a gente tem que tirar proveito das nossas emoções, tá? E não simplesmente deixar com que elas atrapalhem, né, muitas vezes a nossa vida, né? É que a gente é criado numa sociedade onde a gente aprende que determinadas emoções a gente tem que colocar embaixo do pano. Ah, ser triste, egoísta, né? Algumas coisas a gente tem que colocar raiva. Não, isso não pode, né? Você tem que estar feliz, tem que estar alegre o tempo todo. E não é bem assim que as coisas funcionam, né? Todo sentimento, ele tem a parte positiva, toda emoção tem a parte positiva. E como eu falei, o segredo é você o quê? Você saber utilizar cada uma delas. Tá? Então, falando um pouquinho do curso de gestão emocional agora, o que acontece no curso? A gente vai, num primeiro momento, estudar um pouco o que são as emoções, por que existem, qual a função biológica, inclusive, das emoções, e a gente vai mapear algumas emoções, a gente vai conhecer as principais emoções, né, e saber diferenciar, porque às vezes uma coisa que é, por exemplo, a ira, pode ter a raiva, irritabilidade, indignação, às vezes, então, hostilidade, então, agressividade. Então, cada emoção, ela tem um leque de emoções menores, né? Enquanto maior o nosso vocabulário emocional, melhor é para a gente definir. Né? Então, às vezes você fala assim, não, eu tô com raiva. Não chega a ser uma raiva. Ah, eu tô indignado com algumas coisas. Muda toda a situação. Tá? Então, quando a gente fizer esse mapeamento das principais emoções, o que te deixa, o que te faz com que você fique assim, né, dessa forma, quais as imagens que surgem, a gente fez um pequeno exercício no começo agora, né, onde eu falei, traz para você essa paz, lembra desse momento, né? Então você via imagens, né, nesse momento de paz. Então, qual a imagem que forma quando você fica ansioso com determinada coisa? Isso a gente não vai fazer só com ansiedade, a gente faz com as principais emoções, com medo, né? A gente vai trabalhar assim, quais os sons que vêm para você, qual a sensação que vem no seu corpo, vamos mudar esse local dessa sensação, qual a temperatura, né? Então a gente trabalha com toda essa parte. O diálogo interno, gente, nosso diálogo interno é incrível, o trabalho de diálogo interno. Né? Não sei se você tem aquela vozinha que fica o tempo todo para você, principalmente antes da prova. Né? Ai, você não vai dar conta? Ai, nisso? Ai, aquilo? Ou não sei o que, bibibi, bobobó. Então, assim, a gente vai trabalhar com um sistema de linguagem que vai fortalecer esse seu diálogo interno. Então, a gente vai tirar ele dessa crítica, né, desse crítico interno e trabalhar ele o quê? Trabalhar ele no positivo. Vamos fazer com que esse diálogo interno ajude a gente. Até, né, definindo todas as emoções, você consegue ver toda essa gama de diálogo interno que você tem. Então, a gente vai aprender esse sistema de linguagem para melhorar esse diálogo que você tem com você mesmo, né, e fortalecer você ao invés de te limitar, porque às vezes muita gente limita. O Walt Disney, né, tem uma técnica até que chama estratégia Disney, né? Onde, o que ele fazia para criar? Ele separava o criativo, né, que era o sonhador que ele falava, do executor, da pessoa que executava e do crítico interno. Né? Então, o que acontece? Porque às vezes a gente tem uma ideia, poxa, que legal, daí vem o crítico e
né? Aperta o botãozinho. Você tem o TDAH, pá, aperta o botãozinho. Então, e assim é não só com a criatividade, né? Então, às vezes você vai estar lá, tá todo, né? Puxa, tô super bem, vou fazer a prova, tô preparado, né? Me estudei bem, até às vezes uma prova oral, uma coisa mais difícil. Aí vem o crítico, o que ele fica? Ele vai lá e fica apertando. Não, porque você não estudou isso, porque aquilo. E isso acaba atrapalhando a gente, porque tira a gente daquele estado tranquilo, né? E deixa a gente num estado mais nervoso, vamos dizer assim. Você fica mais, né, tenso. E quando você fica tenso, às vezes vem aquele até famoso branco na hora da prova, né? Porque você tá ali num conflito interno. E a ansiedade nada mais é do que o quê? Um conflito de emoções. Então, você conseguindo trabalhar com as suas emoções, você consegue, por essa via, trabalhar o quê? Com a sua ansiedade também. Então, a gente vai trabalhar com esse crítico. Então, a gente separa o sonhador do crítico, coloca um executor no meio, né? Aí ele vai fazer todo o trabalho. Então, o crítico interno, ao invés de ser aquele crítico destrutivo, ele passa a ser um crítico o quê? Construtivo. Isso é uma das partes do trabalho que a gente vai fazer, vai mapear a emoção. Paralelo a isso, nós vamos trabalhar com as crenças, né? Então, não só crenças no sentido de ansiedade, mas quais as crenças que me fortalecem, quais as crenças que me limitam, né? Principalmente, a gente vai descobrir e aprende a transformar essas crenças, né? Existe um fenômeno que chama profecia autocumprida, né? Toda vez que eu acredito numa coisa, um fenômeno vai acontecer para provar, né, que aquilo para mim é verdade, né? Isso já é estudado até na ciência, esse fenômeno da profecia autocumprida. Né, não sei, muitos já ouviram falar em efeito placebo, efeito nocebo, hoje em dia se fala, né? Então, por exemplo, se você, eu costumo falar que a nossa cabeça ela funciona como um Google. Se você põe alguma coisa ali, ela vai te provar, né, o tempo todo que aquilo funciona. Por exemplo, você pensa no carro vermelho, você fala assim, não, hoje eu vou pensar no carro vermelho. Você sai na rua, você começa a ver vários carros vermelhos na rua. Mulher grávida sabe, às vezes a mulher está grávida, ela nunca prestou atenção, você começa só a ver grávida na sua frente, né? E assim por diante, por quê? Porque sua mente focou naquilo. Então, as nossas crenças, elas servem como um filtro também, né? Se eu tenho crenças que me limitam, né, crenças que às vezes nem são minhas, você escutava desde pequenininho, você é ansioso, você é medroso, ou é isso, aquilo, essas são crenças de identidade que a gente fala, você acaba acreditando que aquilo é verdade, né? E ok, aí seu banco de dados que eu falei lá atrás, o que acontece? Ele só vai filtrar esses eventos. Então, aquele banco de dados que eu falei, que tem pessoas que têm um certo tipo de banco de dados e tem outras pessoas que têm outros, qual que é a diferença? Vem das nossas crenças, né? Então, a crença, ela serve como um filtro, eu acredito nisso, aquilo lá vai acontecer. No livro A Biologia da Crença, né, o Bruce Lipton, ele é um PhD, biólogo, né, e ele fala isso, né, então tem até um estudo que ele comprova lá que filhos adotados, né, por famílias que tinham propensão, por exemplo, a diabetes, eles passam a ter essa mesma propensão não pela genética, mas pelo convívio familiar, por isso que ele chama Biologia da Crença. É um livro muito interessante, ele fala muito sobre isso, sobre as nossas crenças, aquilo que a gente acredita, aquilo se cumpre, né? E tem o efeito, a medicina hoje em dia trabalha mais, né, com o efeito placebo, né, que é onde você dá não remédio, né, até foi feita uma experiência, não lembro que livro que eu li, mas era uma experiência no seguinte sentido, eles separavam em grupos de pessoas que tinham alergia a certo medicamento, vamos supor uma dipirona, né, não lembro na época, e assim, para um grupo eles davam a dipirona e falavam que era um outro remédio que ia melhorar a alergia. Aquele grupo acreditava nisso e não sentia o efeito colateral, a grande maioria dos membros. No outro, justamente ao contrário, eles davam um outro medicamento e falavam que tinha dipirona, mas ia ajudar. Eles sentiam o efeito e não era, né? Então, assim, hoje a medicina trabalha com o efeito placebo. Existe também o efeito nocebo, tanto é que nesse livro ele cita o caso, né, de uma pessoa que há um tempo atrás, onde o câncer de fígado ele era letal e matava em poucos meses, a pessoa foi diagnosticada pelo médico, que realmente ele tinha, né? E passou uns 2, 3 meses e ele acabou falecendo. Só que quando foram fazer a autópsia nele, percebeu-se o quê? Que ele não tinha o número de células suficientes para matar. Então, aí surgiu o efeito nocebo. Então, o nosso sistema de crenças, ele ajuda e muito na parte emocional. Então, quando a gente chega nessa parte do trabalho, é muito bonito, porque você começa, às vezes, até trabalhar com crenças que a gente se sabota, né? Aquelas crenças, às vezes, tem muita gente que às vezes estuda, tem um controle emocional muito forte, né? Não, eu consigo me controlar, tudo bem. Chega na hora da prova, às vezes acaba não passando. Por quê? Porque às vezes tem alguma crença que está sabotando. E às vezes essas crenças, elas não são de agora, elas vêm lá da nossa infância, né? Então a gente faz uma série de exercícios para descobrir algumas crenças que podem ou não estar nos limitando, tá? Assim como crenças que fortalecem, a gente vai fortalecer elas também. Então é muito gostoso trabalhar com crenças, tá? Bom, o curso, né, ele fala mais ou menos sobre isso, então a gente vai aprender essa parte de gestão emocional, né?
qual é o benefício disso? Quando você conhece as suas emoções, você encara as suas emoções, você sabe exatamente o que te deixa de qualquer jeito, né? Eu falo assim, é um trabalho que às vezes não é complicado, ele é gostoso, mas ele é assim, você precisa sentar e falar, não, estou disposto a fazer isso, não é todo mundo que está preparado, mas ele é libertador, porque daí o que ele te dá? Ele te abre possibilidades, né? Você tem escolhas, né? Aí você passa a escolher porque você é consciente. Né? Existe aquela competência que a gente fala, a incompetência consciente é uma coisa que você não sabe que não sabe, ela vira uma incompetência consciente, agora, poxa, né? No começo eu sei que eu não sabia isso, mas agora eu sei que existe esse tal de gestão emocional, eu sei que se eu fizer tal coisa eu sinto tal emoção, como eu posso trabalhar com isso, né? Porque é muito prático aquela coisa, isso faz com que eu sinta isso, então o que eu posso fazer para minimizar isso, né? Às vezes nem para tirar, mas para minimizar, né? Como eu posso fazer, eu brinco que eu faço uma mediação entre as emoções, né? A gente trabalha com a parte, já que são emoções em conflitos, a gente vai fazer uma mediação com todas as emoções, né? E isso faz com que o quê? Que eu tenha consciência, tá? E num determinado momento, essa incompetência, né, ela passa a ser uma competência consciente, então agora eu sei de tudo, e logo depois ela vira uma coisa tão automática, né, no começo parece ser meio complicado, é igual aprender a dirigir. Né? Se você, no começo, fala assim, nossa, não vou dar conta, muita coisa para fazer, tem muita, né, tem que puxar, hoje em dia os carros, a maioria automáticos, mas, né, quem não tem carro automático sabe, mesmo carro automático, é tanta coisa para você prestar atenção, chega um momento que você dirige, né, às vezes no celular, fazendo tanta coisa, passando batom ou conversando, você se solta, né. E eu costumo falar que a gestão emocional, ela vai além de você aprender a dirigir. Quando você conhece o carro, né, que você está dirigindo, você tem mais segurança em dirigir. Né? Mesma coisa, a gente às vezes hoje em dia tem tanto aparelho, né, tanto, por exemplo, você pega um iPhone, tem gente que só usa para ligar. Né? Você pode escolher se você vai usar eles para ligar, tem tanto aplicativo hoje que facilita a vida da gente, né? Ou qualquer outro, né, um aparelho de televisão, Smart TV. Tem coisas às vezes que as pessoas têm, como o nosso cérebro, que a gente só usa para fazer uma coisa. Mas você tem a opção de ter um manual incrível. Né? E se você parar um pouquinho para aprender um pouquinho sobre esse manual incrível que a gente tem aqui, nossa, seu potencial aumenta e muito, né? Então, quanto mais o autoconhecimento, ele gera o quê? Liberdade, né? Aí eu vou ter liberdade de escolha. Não que os fatos vão mudar, a prova não vai ficar mais fácil, mas você vai ter um controle melhor, você vai conseguir se controlar melhor, tanto para o seu desempenho no estudo como na hora da prova, né? E garanto para você que o foco e a memória também vão melhorar muito. Então, isso depende de quem? De vocês. Né? Então, se vocês gostaram, né, se vocês se interessaram sobre o assunto, né, eu acho que vale a pena pesquisar e estudar um pouquinho mais. E, mais uma vez, eu queria parabenizar vocês, né, por estar aqui investindo esse tempo em vocês. Né? E sabendo disso, hoje, qual que é a sua atitude? O que você vai fazer? Continuar a fazer o que você está sempre fazendo? Né, que Einstein já falava, insanidade é você ter as mesmas atitudes e querer resultados diferentes. Ou você vai tomar uma atitude e afiar o seu machado. Muito obrigada.